experimentamos ou não as coisas de Deus. Atitude. Esse sacerdote ali, meu xará, ele havia agradado Deus de tal forma que Deus fez promessas para ele, meninos e meninas. Mas que promessa que Deus fez para aquele moço! E me lembro que quando eu era novo, convertido, na época que nós casamos, eu e minha esposa contraímos tuberculose por causa de uma falta de sabedoria minha. Contraímos essa doença, fomos contagiados por bobeira minha, falta de sabedoria minha, de vigilância minha. Mas a verdade é que nós contraímos essa enfermidade. E nesse período foi um período assim, de muita luta, muita dificuldade. Então o que acontece, amado? Às vezes, atitudes nossas nos levam a sofrer danos. Existem consequências. Então, nesse período, mesmo que afastado, eu socorria muitas pessoas. Eu fazia cestas, eu saía na casa do irmão, eu pegava cobertores, eu pegava alimento de um alimento, para atender quem é que eu soubesse da igreja que estava precisando. Eu evangelizava, quem que eu soubesse que estava desviado, eu ia atrás, eu corria atrás das pessoas para cuidar deles. Então esse meu comportamento, essa minha atitude, moveu o coração do Senhor. E o Senhor me disse belas promessas. Usou um vaso em profecia e me entregou belas promessas. Por causa de quê? Atitudes que agradavam a Deus. Atitudes de santidade e atitudes de amor. Eu estava agradando a Deus com minhas atitudes. E essas atitudes fez o quê? Desencadeou promessas. Talvez as coisas não estão se dando bem para você, sabe por quê? Porque ainda faltam algumas promessas de Deus para você. Você ainda não sensibilizou a Deus com o seu comportamento, com a sua santidade, com suas atitudes. Você pode conquistar essas coisas de Deus. Então esse sacerdote ali, ele havia conquistado de Deus, ele havia movido o coração de Deus, e Deus fez promessa para aquele moço. Só que passou-se um tempo, esse moço teve filhos, e não ensinou os filhos no caminho que devia andar. Os filhos começaram a fazer coisas erradas diante do povo, no templo, levando o povo a pecar, pegava do sacrifício e fazia coisas erradas, tornava banal aquilo, de forma que estava levando o povo a perecer, levando o povo a pecar. Sabe o que Deus fez? Chamou esse profeta no canto e falou assim: olha, longe de mim cumprir tudo aquilo que eu te falei. Eu havia dito que iria fazer isso, e foi citando aquela lista, mas que coisa mais linda. Aí eu disse: longe de mim fazer isso. Então olha o que ocorre. Atitudes boas desencadeiam promessas de Deus, mas atitudes erradas que tomamos depois retira essas promessas e impede essas bênçãos. Como atitudes erradas que provocam a ira de Deus, seguida de arrependimento, e atitudes corretas apaga a ira de Deus e traz promessas de bênçãos. Glória a Jesus. É por isso que eu gosto muito do encontro, onde eu vejo, a gente vê lá tantos homens que eram uma traia fazendo coisas absurdas, e os caras de lá arrependem e saem de lá fazendo coisas novas e recebem coisas de Deus. Glória a Jesus por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, amados: nossas atitudes movem o coração de Deus para o nosso bem. Atitudes de santidade, atitudes de socorro, de misericórdia. Agora há pouco nós estávamos lendo ali fora
Você lembra qual que é o texto, amor? Passou assim, o Senhor falando do texto. A Maria falou assim: olha que texto lindo. É um texto onde fala assim para nós perdoarmos uns aos outros, suportar uns aos outros com amor, com misericórdia. Um texto muito gostoso. E passou. É isso. Olha só. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Olha, uma ordenança de Deus. Se tomarmos essa atitude, olha só que coisa linda. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Amém. E à medida que nós vamos fazendo essas coisas, irmãos, eu vejo, às vezes, as pessoas assim, buscando a Deus assim, por necessidades que devemos ver, mas você vê que é de puro interesse. Depois que recebe, some. E eu aprendi um negócio sério com isso. Vou finalizar com essa coisinha. Eu já busquei muito a Deus para sentir a presença do Espírito Santo, para ver dons, experimentar dons. Já busquei muito a Deus por causa de necessidade, para que Ele atendesse, para que Ele socorresse, para que Ele abençoasse. Agora há um detalhe: essas pessoas que têm hábito só buscar a Deus, querendo coisas, pela bondade e misericórdia de Deus, recebem. Mas tem um detalhe interessante da palavra. O Senhor diz assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh, Deus, E a sequência, olha que coisa mais linda. E a estes o Pai procura. A estes o Pai procura. E eu já aprendi isso. Desde quando eu passei de buscar a Deus por interesse, mas para adorá-lo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, por estar junto dEle. Desde essa época. Tem vezes que eu estou em casa, às vezes brincando, às vezes andando, às vezes em algum lugar, e eu sinto quando Ele vem a mim, Ele vem me buscar. Eu sinto a presença dele me procurando. Nossa, que E tremendo. tem muitas pessoas, irmãos, que não tiveram até hoje, servos, o prazer de ser procurado por Deus. O Senhor ir lá atrás de você. Você já parou para pensar nisso? Ia trazer todo mundo, e Ele ia contar você. Cheguei até a imaginar. Eu estava orando. Eu falei que ia ser a última coisa e só vou contar o que ocorreu. Eu estava num jejum lá em Patinho. Eu estava num jejum, né, Ana? Amém, né? Estava em jejum. Aí
nós havíamos feito um jejum durante uma semana, foi sem comer carne. Foi mais ou menos isso, né, amor? Aí, menina, a Maria fez lá uma linguicinha frita, que nós estava uma delícia. E eu estava em cima, assim, na parte de cima de nossa casa, no segundo andar. Aquilo cheirou gostoso. E eu falei assim, olhei o relógio, está quase na hora. Aí, liguei a televisão, passou, estava mostrando um gol de um Marcelinho Carioca fez, parece que ele estava no Vasco. Um golaço, um gol muito bonito. Eu falei, gente, que coisa mais bonita esse gol. Quando eu já ia para assistir o gol, eu senti o toque do Espírito Santo. Aí o que eu fiz? Não sobrou nem nada. Opa, desliguei. E fui orar, e fui adorar o Senhor. Eu senti aquela presença gostosa do Espírito Santo. Aí quando terminou, eu liguei, já tinha passado. Glória a Deus. Aí eu desci, fui lá, peguei o prato, aquela linguiça cheirando, que tem a delícia, com tanta vontade de comer aquela carninha. No que eu começo, me parece que as meninas passaram a música lá. A música disse, aleluia, aleluia. Ela está na próxima escada. Aleluia, aleluia. Aí eu não aguentei. Eu senti que toca o Espírito Santo de novo. Afastei dali, fui para lá e estou lá adorando. A Maria chegou. Cadê o seu pai? Não vai comer, não vou recolher isso. Glória a Deus, hein? E eu pensei, a tua presença é mais importante que tudo isso. Eu aqui adorando o Senhor. Mas olha, o interessante disso, irmãos, é ser procurado pelo Senhor. E isso mostra que procura quem é verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não adora querendo coisas com segunda intenção. Adora porque ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Adora pelas suas maravilhas que Tu és lindo, Senhor. E é isso que ele procura. O Pai procura. Tem pessoas que passam dias procurando. Tem outros que nem precisam de um verdadeiro adorador. Mas o Senhor está nos chamando para quê? Sermos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador não deve preocupar com coisas, sabe por quê? Porque o nosso Pai tem todas elas. Amém. Se você se tornar um verdadeiro adorador, meu irmão e minha irmã, se você buscar um relacionamento por Ele, sem querer saber de mais nada, é Ele que interessa para você. Seja um apaixonado, uma apaixonada por Ele. Amém. Aí, ó, sua vida está segura, você está tranquilo. Isso que nos falta. Então, se nós transformarmos, renovarmos a nossa mente, nós vamos experimentar. Lembra de tudo isso que vocês ouviram, mas de todas essas, lembra de ser um verdadeiro, uma verdadeira adoradora. Amém, Jesus. Que não vai a Ele por segundas intenções. Ele quer você porque você é, porque você o ama. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos